para essa questão a gente precisa relembrar algumas coisinhas. Vê só, primeira coisa que a gente precisa relembrar é que quando a sua carga ela é positiva, o seu vetor campo ele vai estar no sentido de afastamento, tá certo? Então quando ela é positiva, o vetor campo ele vai estar no sentido de afastamento, tá bom? Já dualmente, quando a sua carga é negativa, o seu vetor campo ele vai estar no sentido de aproximação, tá certo? Quando você tem mais de um vetor campo, você tem que fazer o somatório desses seus vetores aí, que é o princípio da superposição, tá certo? Então, seu vetor campo resultante, ele vai ser a soma vetorial aí, tá certo? Desses seus vetores individuais, tá? E também você tem que relembrar que o módulo desse campo é dado por K vezes a sua carga dividido pelo quadrado da distância. Assim como a força elétrica, ela vai ser o módulo dela K vezes o produto aqui das suas cargas dividido pelo quadrado da distância, tá certo? Então, com base nisso aqui, a gente vai conseguir resolver toda a questão. Vamos lá. Vê só, na minha situação 1, como essa minha carga aqui ela é negativa, o campo que a gente vai ter aqui no ponto P vai ser um campo de aproximação, tá certo? Com relação a essa carga aí, tá certo? Agora olha para a situação 2. Olha somente para a carga 2. Como ela é positiva, esse meu campo aqui no ponto R ele vai ser de afastamento, tá certo? Então aqui, ó, o campo 2. Já a sua carga 3, como ela é negativa, você vai ter um campo aqui no ponto R de aproximação. Só que como a distância de Q3 para o ponto R é maior, o campo vai ter um módulo menor, tá certo? Então aqui, ó, o E3 ele vai ser menor do que o seu E2. Porém, como eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, você vai fazer uma soma vetorial aqui deles e você vai ter mais ou menos, digamos, esse seu vetor campo aqui resultante, tá certo? Então vamos ver agora as alternativas. Então nessa alternativa aqui ele fala que o campo no meu ponto P, ele vai ser nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, só que isso é falso, já que vai ser no sentido da direita para a esquerda no meu ponto P, então item falso. Item 2, ele diz que o campo resultante nessa situação aqui 2 é 0, item também falso, visto que você tem mesmo módulo e mesmo sentido aqui, tá? Então item falso. No item 3, o sentido do campo no ponto R é igual ao sentido do campo no ponto P. Item que também é falso, visto que os sentidos deles, ó, vão ser opostos. O sentido do campo no ponto R devido a Q3, que é esse E3 aqui, é oposto ao sentido do ponto P. Isso é verdadeiro, visto que eles têm sentidos opostos. Ele não falou nada com relação ao módulo aqui, tá certo? Então esse item aqui é verdadeiro, sentido oposto. A força elétrica de 3 em 2 é igual à força elétrica de 2 em 3. Lembra que força elétrica é um vetor, tá? Então para que seja igual, tem que ser igual. O sentido tem que ser igual à direção e tem que ser igual o módulo. O módulo das duas de fato vai ser igual, e a direção também, só que o sentido não. Visto que eles têm sinais opostos, vai acontecer o que? Aqui eu vou ter Q2, eu vou ter essa minha força aqui, e lá em Q3, que tem carga negativa, eu vou ter essa outra força. Então elas têm sentidos opostos e não o mesmo sentido, tá certo? Então item também falso. Ou seja, aqui ficaríamos com as 3 primeiras falsas, a 4ª verdadeira e a 5ª sendo falsa.